عالي نشوفو رايا ما نندم ما نلقي لوم كاين نسيتو والتمحار ما ندير حسابي الكلام الغير غدوة يجيني نهار جديد شرقة الشمس وزرقة اسمار راني ماشية مع الايام وحدي مالي رفيق. A música que eu escolhi para a Argélia foi da cantora Youssa Boudar. Vocês viram as fotos aqui da Argélia. Eu vou falar um pouco para vocês sobre a Argélia, bem por cima, só para a gente ter uma ideia de como que é esse país dentro da África. Eu não vou me aprofundar, o meu objetivo não é que vocês saibam tudo sobre todos os países da África, mas eu vou dar uma pincelada para a gente poder ter uma ideia de como que é esse país e, consequentemente, de como que é esse continente. Então, a Argélia, a capital é Argel. A maioria das pessoas possuem a religião islâmica, ou seja, são muçulmanos, né? A língua oficial é o árabe. E a Argélia foi colônia da França até 1962, quando ela conseguiu sua independência. Grande parte da Argélia apresenta clima árido e quente. Clima árido é um nome chique para desértico, né? Chove pouco, a gente tem uma incidência de calor muito forte, né? A gente tem também na Argélia a incidência de ventanias de areia, né? Que são o que a gente chama de tempestade de areia, né? O que dificulta um pouco a locomoção e até mesmo influencia na arquitetura das casas, né? Como todo o clima desértico, possui uma grande diferença entre a máxima e a mínima, ou seja, os dias são muito quentes e as noites são mais frias, principalmente porque de dia, geralmente, os solos são arenosos, né? Então, a areia, ela reflete muito calor, né? Ela esquenta muito. E à noite, como não tem o calor do sol para esquentar a areia ou outro material do solo, à noite não, a Argélia, no caso, não consegue segurar o calor, né? Então, por isso que à noite é mais frio. A gente vai ter temperaturas bem menores, né? A proximidade com o mar Mediterrâneo ameniza e cria um clima temperado na região norte da Argélia, né? Que dá ali para o mar Mediterrâneo. Em algumas regiões da Argélia, que são sobretudo montanhosas, faz frio. Isso é regra para qualquer país em qualquer lugar do mundo, né? Quanto maior a altitude, mais frio é o clima. Isso pode ser em regiões próximas à linha do Equador ou regiões próximas ao Polo Norte ou Polo Sul, né? Se tem montanha, quanto mais alto, mais frio, né? E a gente vai ter a Cordilheira do Atlas, que é situada ao norte da Argélia. E aí, nessa cordilheira é uma cadeia de montanhas. Aqui na América do Sul a gente conhece muito a Cordilheira dos Andes, né? Lá então é a Cordilheira do Atlas. E a Cordilheira do Atlas vai como que separar o litoral da Argélia, né, que dá para o mar Mediterrâneo, do continente. E por isso chove mais na área próxima ao litoral do que dentro do continente, né? O próprio relevo, aqui eu estou falando de uma montanha, né, um relevo bastante alto. A umidade vem do mar, porque geralmente o mar gera umidade, né? Ela vem e bate, encontra o relevo. E aí grande parte da chuva não consegue passar esse relevo, essa montanha. Por isso que chove menos no interior do continente e chove mais no litoral.
Agora nós vamos falar da Líbia. Agora nós vamos falar da Líbia. A capital da Líbia é Trípoli. A língua oficial é árabe, né? E a gente pode ressaltar que na Líbia há uma guerra civil, né? Essa guerra civil é quando as pessoas do próprio país guerreiam, né? Não é contra um outro país. Esse é o que a gente chama de guerra civil, né? São a própria população guerreando contra a própria população. Muammar Gaddafi foi deposto em 2011 e um levante popular contou com a ajuda da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, né? Então a OTAN interviu aí nessa guerra. Nas áreas próximas ao mar Mediterrâneo, que vai ser no norte da Líbia, a gente vai encontrar um clima mediterrâneo, que é um clima mais ameno e úmido, né? O centro do país tem o deserto do Saara. O clima é árido e desértico. Ou seja, o Saara abrange vários países da África, né? O Saara não é um país, o Saara é um deserto. Então a área do Saara vai estar dentro de vários países da África. Então por isso que eu sempre vou falar, né? Como no caso da Argélia, que tem em seu território parte do deserto do Saara. Não existe nenhum rio que corre o ano inteiro pela Argélia, né? Isso em um contexto de deserto e aridez é preocupante, né? A maioria dos rios da Argélia são intermitentes. O que é isso? São rios que aparecem na época de chuva e na época de estiagem, que não tem chuva, eles desaparecem. Esse é o conceito de rios intermitentes. Então nenhum rio é perene, né? Nenhum rio está sempre lá, como o caso do Rio Nilo, que é um rio perene, né? Não é um rio intermitente. Lá também acontece tempestades de areias, né? Típicas do deserto do Saara. O subsolo ele tem várias riquezas minerais, e principalmente são as jazidas de petróleo, gás natural e gesso, né? Os camelos que vocês viram na foto de Trípoli, eles estavam lá soltos assim em grande quantidade, porque é normal criar camelos nessa região, né? Que é um animal muito resistente à sede, né? Ele pode ficar vários dias sem beber água, e então ele se tornou um meio até de transporte nessa região da África. Então um criador de camelos estava levando os camelos de um lugar para o outro na cidade de Trípoli quando começou um tiroteio. Então eles tiveram que, o criador teve que soltar os camelos pela cidade para eles não ficarem no fogo cruzado, né? Então infelizmente ele teve que soltar, e aí então a cidade de Trípoli se viu então infestada de camelos. A música de Marrocos, a cantora Naja. Aquela primeira foto que a gente viu do Marrocos,
que as casas elas acabam se fundindo com a rocha, a areia, elas têm a mesma cor, né? E assim, olhando o relevo e as casas parece que é tudo uma coisa só, parece que foi entalhado na própria rocha, né? Muito bonito essa parte de Marrocos. Marrocos tem como capital Rabat, né? Mas a cidade mais populosa não vai ser Rabat, vai ser Casablanca. Como acontece aqui no Brasil, né? Que a gente tem Brasília, que é a capital, mas não é a cidade mais populosa do país, né? A cidade mais populosa do nosso país é São Paulo. A religião oficial também é o islamismo, como eu já expliquei para vocês. O litoral se estende ao longo do Oceano Atlântico e do Mar Mediterrâneo, né? Proximidades com climas mais úmidos e grandes florestas. Ou seja, quanto mais perto do litoral, mais florestas a gente vai ter e, consequentemente, o clima também vai ser mais úmido pela proximidade ou com o Oceano Atlântico ou com o Mar Mediterrâneo. Possui também grandes extensões de deserto. Como eu falei, o deserto do Saara pega vários países, o Marrocos também está dentro desses países. O interior do Marrocos, ele vai ser montanhoso, né? Ou seja, vão haver montanhas no interior desse país. Lembrando, quanto mais alto, né? Quanto mais alta a montanha, mais frio vai ser o clima. Então, se tem relevo montanhoso, vai ter neste relevo montanhoso um clima mais frio. عنواني قريته في عيونك كاتب عنواني قريته في عيونك كاتب عنواني ألا نختار نقولولك يا الريم معايا سر ثاني ألا نختار نقولولك يا الريم معايا سر ثاني ولاني أعطيك عنواني ماني ولاني أعطيك عنواني ماني A música que vocês ouviram agora foi de Mariam Hassan. O Saara Ocidental tem como capital Lauini. A língua oficial é o árabe e o espanhol. Praticamente todo o território do Saara Ocidental é desértico, mas vamos fazer uma diferenciação aí. Saara Ocidental não é o deserto do Saara. Saara Ocidental é um país com limites, né, delimitado, com fronteira. O Saara é um deserto. Então, como a gente já vem falando, por nós estarmos tratando da África setentrional ou norte, grande parte dos países pegam uma parte do deserto do Saara, né? O Saara Ocidental tem parte do seu território desértico. E esse deserto é o deserto do Saara. Lembrando, o deserto do Saara pega vários países. O território do Saara Ocidental possui minério de ferro. Então a mineração é uma das grandes atividades desse país. São criados camelos, cabras, ovelhas e peixes, principalmente para exportação para as Ilhas Canárias. O solo do Saara Ocidental, ele vai ser ora arenoso e ora pedregoso. Então é um solo que não é viável para a agricultura, né? Um solo pobre. E somente alguns tipos de vegetação muito isoladas conseguem sobreviver a esse tipo de solo.
geni jajahana Lebes Ita madarwari lana nesiya Lebes Ashanita na maginum bilel na harkulu Lebes Ita madarwari lana hagiga Ita sibuana Geni Bekiru fita Ita geni sibu Ana Olifu besita Ita geni sibu Ana Bekiru fita Ita geni sibu Ana Olifu besita Ana mulshunu leita Wari wari lana Ana mulshunu leita Ana taban Wara takide Ana taban Ajana nagihiru ita baby Ana taban Wara takide Ana taban Ajana nagihiru ita. A música que vocês ouviram agora foi de Ana Taban. A capital do Sudão é Khartoum. E Khartoum não vai ser a cidade mais populosa do Sudão. A cidade mais populosa do Sudão vai ser Omdurman. A língua oficial é o árabe e o inglês. A porção sul do país tem o clima tropical como dominante. A maioria da população vive da agricultura de subsistência e da pecuária. A agricultura de subsistência é quando eu planto, eu cultivo para o meu próprio alimento. Então eu não quero estocar, eu não quero guardar, eu não quero ter excedentes, né? Eu produzo para a alimentação da minha própria família, né? Então geralmente a família cultiva e se alimenta com esse produto cultivado. O deserto do Saara também atravessa o Sudão, principalmente na região norte e central do país. A região sul e sudeste possui florestas tropicais e savanas. O rio Nilo é o principal rio do país. E uma curiosidade, o rio Nilo se forma, nasce na capital Khartoum, pela união de três outros rios. Três outros rios na cidade de Khartoum se juntam e forma o rio Nilo. Então a gente pode falar que o rio Nilo nasce no Sudão. Como a gente viu, há uma presença grande de rios, né, em Sudão. Isso facilita a geração da energia hidrelétrica, né? Sudão possui várias cataratas, né? Catarata seria a junção de várias cachoeiras, né? Esse relevo possibilita a geração de energia hidrelétrica, né? Para gerar energia hidrelétrica, eu preciso ter uma faixa do rio a montante, que é em cima, e outra faixa do rio a jusante, que é embaixo. E essa vai dar uma diferença de gravidade, né? Então, quando eu construo a hidrelétrica, eu isolo a água, né? Faço o tanque, a represa, a montante. E aqui tem um paredão construído pela hidrelétrica. E aí, então, eu vou soltar aos poucos essa água a montante para a jusante, né? Eu solto a água de cima para baixo. E essa força de gravidade faz com que as turbinas girem e gere energia. Uma das grandes fontes de energia do Sudão vai ser hidrelétrica. Como há também a presença de rios, outra atividade muito importante no Sudão é a irrigação, quando eu retiro água do rio para irrigar uma plantação determinada. Onde eu não poderia plantar, por questões climáticas, eu vou poder plantar, porque eu irrigo, porque eu retiro a água de um lugar e coloco nessa determinada plantação. Áreas que não poderiam ser plantadas passam a poder ser plantadas graças à irrigação. الأيام تجري والعمر خسارة، الفم يضحك والقلب فيها حزان، الصغرى عدى والزهر مرامة، يا من صافي والزمان خوان. الأيام تجري والعمر خسارة،
الفم يضحك والقلب فيها حزان. الصغر عدى والصغر مرامة، يا من صافي والزمان خوان. يا ما حملت عذابي ايه والدنيا بخوت، خايف يروح شبابي ويفوت اللي يفوت. عالبخت لو تواني يبريني اتعابي نسيني من. A música que vocês escutaram agora é de Fawzi Ben Ganra. A capital da Tunísia é Tunis e também vai ser a maior cidade da Tunísia. A língua oficial é o árabe e a religião oficial é o islamismo. O clima da Tunísia ele vai ter influência tanto do mar Mediterrâneo quanto do deserto do Saara. As temperaturas variam em função da latitude. Lembrando, latitude é a distância de uma linha em relação à linha do Equador, que é a linha que divide o planeta em dois, né? A linha do Equador determina um tipo de clima que é o clima equatorial, que em geral é quente. E no Brasil, posso dar o exemplo da Amazônia, é úmido, por conta da floresta, né? Então a latitude vai ser a distância de uma linha em relação à linha do Equador, sendo que o Equador é um ponto de clima quente. E aí a gente vai ter o extremo, tanto no Polo Norte quanto no Polo Sul, que vão ser os climas frios. Então, quanto mais ao sul em relação à linha do Equador, ou mais ao norte em relação à linha do Equador, mais frio. Isso pode variar de acordo com o relevo, de acordo com a vegetação, enfim. Mas basicamente é isso. Então, quanto maior a latitude, mais frio. E o clima mediterrâneo do norte, ele vai se caracterizar por verões quentes e secos e invernos amenos. Tunísia possui um único rio. Possui um único rio que é o Medjerda. E esse rio vai correr por um vale. Lembrando, vale é uma formação, só a gente lembrar do V, né? De vale. É uma formação assim. Logicamente, a própria gravidade faz com que o curso da água esteja no meio desse vale, né? No meio do V. Graças a esse vale, o rio corre por toda a Tunísia. E ele também é utilizado para irrigação, uma vez que o índice de chuva é baixo neste país. حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي 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 يا نور العين 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 يا ساكن خيالي أجمل عيون في الكون أنا شفتها الله عليك الله على سحرها أجمل عيون في الكون أنا شفتها الله عليك الله على سحرها عيونك معايا عيونك كفاية عيونك معايا عيونك كفاية. A música que eu escolhi colocar para o Egito foi do cantor Mahmoud El Esseili. Agora vamos falar do Egito. O Egito é muito famoso por sua cultura milenar, né? Que foi muito rica, produziram coisas maravilhosas. Mas calma, né? Vamos falar primeiro da capital, Cairo, que são essas fotos
que vocês viram, né, da paisagem do Cairo. A língua oficial é o árabe, a religião também é o islamismo. Lembrando, islamismo é a religião, muçulmano é o adepto da religião. Então sempre que a gente vai falar do islamismo, é religião islâmica, e o adepto, aquela pessoa que tem fé na religião, a gente chama de muçulmano. O Egito, então, ele apresenta uma das civilizações mais antigas do mundo, né? Que eles criaram uma sociedade muito complexa e baseada principalmente em crenças, né? Na religião, religiosidade. No Egito antigo, isso é bom lembrar, né? A civilização egípcia foi extinta, essa que a gente está falando agora. O Egito antigo, eles construíam pirâmides como sarcófagos para guardar aquele corpo que morreu, né? E que precisa, segundo a crença deles, de um espaço seguro para poder fazer esse caminho entre vida e morte e eternidade, segundo a crença deles. O rio Nilo é muito importante para o Egito e foi muito importante também para este Egito antigo, porque a região do Egito basicamente é desértica. Então, como que eu vou sobreviver em uma região desértica, arenosa, né, com areia? Como que eles faziam? O Nilo apresenta, o rio Nilo é um rio super caudaloso. Caudaloso entende-se por rio largo, profundo, né? Ele tem a época da cheia. Uma determinada época do ano, o rio Nilo extravasa, né? Aumenta as suas águas e vai ocupar uma área da margem que não tinha água, né? Como ele ficou cheio, ele ocupa um espaço maior. E depois ele volta ao seu nível natural. O resultado disso, essa margem que a água chegou, ela vai ser muito rica em material orgânico que o próprio rio traz, né? Então esse material orgânico vai ser muito utilizado para plantações, agricultura. Que é por isso que a gente chama a época de cheia do Nilo de crescente fértil, né? Que quando alaga, vai enriquecer o solo, e aí quando ele abaixa, o solo está prontíssimo para ser cultivado. E é isso que fez com que a população do Egito Antigo se perpetuasse durante tanto tempo, né? Tem uma coisa que eu acho interessante falar no Egito, e vai servir para todos os países que têm solo desértico em seu país, né? Que são os oásis. Oásis são ilhas de vegetação no meio de uma paisagem árida, de areia, né, de dunas. E aí do nada você encontra coqueiros, você encontra o verde, né, que é muito raro em regiões desérticas. Então o oásis vai ser um lugar dentro do deserto em que tem água, né? Seja por um lago, seja por uma nascente, né? Então essa região, por ter água, vai se tornar mais fértil e consequentemente mais verde também.